aí, galera, no vídeo de hoje eu quero contar a minha experiência com o meu inglês no intercâmbio. Então, uma pergunta que eu recebo também com muita frequência, eu queria compartilhar com vocês como que era o meu inglês antes de ouvir, como que tá o meu inglês agora, como que foi no processo, enfim, todas essas coisas. E quem sabe dar dicas pra vocês que estão no processo, ou até mesmo não só do au pair, mas para outros intercâmbios também. No Brasil eu fiz, se não me engano, 2 anos de aula de inglês. Eram aulas com muita conversação, então a gente se comunicava muito entre um e outro, o que me ajudou bastante também a gravar. Palavras-chave ou, por exemplo, os verbos, por exemplo. Quando você vai falar uma maçã, é tipo an apple. O um seria o A, só o A. Mas como tá seguindo de uma outra vogal, tem que adicionar o E. Então seria an apple. E são coisas que você vai falando e isso vai se tornando automático na sua mente. Então, repetir coisas e conversar ajuda muito. Eu sempre tentei me dedicar bastante também à aula de inglês, que era uma coisa que eu gostava e que eu queria muito vir pra cá um dia. Então, eu sempre fazia tarefa, sempre tentava buscar filmes em inglês e músicas e acompanhar a letra pra poder entender. Quando eu fui fazer a entrevista com a agência, foi assim, eu digo que foi ok, não foi nada de, tipo, um bicho de 7 cabeças, eles vão falando com você conforme eles vão sabendo que o seu inglês também. Tinha perguntas que eu não conseguia entender, que eu pedia pra repetir, tinha perguntas que a gente resolveu depois em português, que eram complicadas pra mim, mas eu conseguia me virar bem. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos com a família, aqui os americanos, pra eles é uma coisa normal falar inglês, então eles vão falando, e você fica, oi, não estou entendendo. Então, no começo, realmente, foi, assim, um pouco mais difícil, assim, eu conseguia entender muito, eu entendia realmente o que eles estavam falando, mas eu não conseguia me expressar. Essa acho que era a minha maior dificuldade. Por exemplo, eu queria falar uma coisa que eu sabia em português e eu ficava, como é que eu falo isso em inglês? Eu ficava, como é que eu falo isso em inglês? Então, o que eu tentava fazer também era jogar a parte da oposição. Então, por exemplo, eu sei que feliz é happy. Então, mas eu não tô feliz, mas eu não sei como falar que eu não estou feliz, então eu vou falar eu não estou feliz, ao invés de procurar a palavra triste, que eu não saberia falar a palavra triste, então eu jogava a posição da negação. Enfim, era uma coisa que me ajudava. Palavras que eu sabia, eu só jogava no contrário se eu não estava com aquele mood do dia. Mas enfim, eu acho que eu fui o primeiro au pair da minha host family, então eles tiveram um pouco de dificuldade, tipo assim, de desacelerar as coisas e ir com calma, então eles tiveram que aprender isso comigo, tipo, é uma pessoa que é totalmente de um outro país, não fala o inglês tão bem, então a gente foi se comunicando aos poucos. As crianças que se comunicavam, elas eram muito pequenininhas, então elas comunicavam com o inglês também meio assim, falhando, coisas que não dava pra entender direito. Mas não foi nada de um bicho de 7 cabeças. Também quando você chega, é bom você sempre fazer amizades com pessoas americanas. Eu lembro que quando eu cheguei, eu fiz amizade com o pessoal da igreja. E foram 4 meses sozinha, assim, sem encontrar nenhum brasileiro. Então eu só falava português com o pessoal da minha família pelo WhatsApp. E eu falava aqui o dia inteiro com as crianças, falava com os pais, falava com o pessoal da igreja o tempo inteiro. Então, em questão de 4 meses, eu senti que o meu inglês, assim, evoluiu muito. Muito mesmo, assim. Chegou vezes que até eu ficava, tipo, impressionada que eu conseguia entender, me comunicar. E todo mundo falava, nossa, mas às vezes nem parece que você não é americana. Eu falava, gente, como assim? Mas, enfim, raras vezes, né? Depois desses 4 meses eu conheci alguns brasileiros, então variava entre os meus amigos americanos, meus amigos brasileiros, mas como a gente mora com uma família americana, a gente acaba se esforçando todo dia para conseguir entender e se comunicar com eles, o que ajuda muito. Muitas pessoas que vão fazer intercâmbio, que não sejam de au pair, eles acabam dividindo apartamento com outras pessoas. E se forem pessoas que são brasileiras, você vai acabar ficando assim no comodismo e falando português com eles o tempo inteiro. Então, uma dica que eu dou preciosa é se esforce para tentar falar o inglês o máximo que você conseguir, mesmo que sejam brasileiros. Estão todos lá para poder aprender o inglês. Então, quanto mais você se esforçar para aprender, acho que mais você consegue. Se você não tem um inglês tão bom e está vindo para o programa de au pair, eu diria para você talvez tentar fazer um intensivo antes de vir e tentar saber as coisas básicas de, por exemplo, os primeiros socorros, coisas que você vai precisar lidar com crianças, assim, são, querendo ou não, sua responsabilidade enquanto você estiver trabalhando com elas. Então, acho que você tem que saber o mínimo do inglês possível para conseguir se comunicar bem com as crianças, poder entender se elas vão estar
se afogando, se elas vão estar, eles chamam de choke aqui quando você tá engasgado. Você tem que saber isso, você tem que saber qual que é a manobra que você vai fazer também. Então, todos esses preparativos e poder se expressar em inglês. Se um dia você tiver que levar uma criança no hospital, você tem que poder se comunicar com eles. Ou se, por exemplo, um dia você está no mercado e perdeu a sua criança, você tem que saber chegar num gerente e falar, olha, eu perdi a criança, ela tá vestindo isso, isso e aquilo. Então, eu acho que tem que ter um inglês adequado para o tipo de intercâmbio que você for fazer também. E, gente, não é só também aula de inglês que vai te ajudar, com certeza vai te ajudar bastante, mas hoje em dia tem muito conteúdo online, hoje em dia tem músicas em inglês, tem muito mais disponibilidade que você tinha antigamente, então hoje em dia as coisas são muito mais fáceis. Você assistir um filme em inglês com a legenda em inglês, entender o que eles estão falando, você escuta músicas e lê as letras das músicas, com certeza, tipo assim, se você fizer isso regularmente, vai te ajudar muito, e quando você ouvir uma coisa, você somente vai automaticamente lembrar daquilo, que vai ajudar a fortalecer o seu inglês. Mas enfim, eram essas dicas que eu tinha pra dar pra hoje. Se você vier pra cá pra ser au pair, eu recomendo que você faça cursos de inglês também nos community colleges da sua cidade, que ajudam muito mesmo, principalmente erros de gramáticas, ou pra você aprender a ler melhor, você aprender a escrever. Agora eu tô fazendo writing, que é voltado a escrever parágrafos, voltado a escrever redação. Então você aprende várias regrinhas e que você acaba usando no dia a dia também. O que ajuda muito a melhorar o seu inglês cada vez mais. Mas enfim, essas eram as dicas que eu queria dar hoje pra vocês, esclarecer como que eu vim pra cá com o meu inglês, como que ele evoluiu, e hoje com certeza eu sinto muito mais preparada pra fazer qualquer outra coisa do que quando eu cheguei, muito mais assim, disparada. Mas eu ainda acho que pra eu entrar na universidade, talvez o meu inglês teria que ser melhor ainda, então por isso estou buscando melhorar cada vez mais o meu inglês, pra quem sabe no futuro ficar por aí ou não. Vamos ver, né? Enfim, um beijo e até a próxima!